Olá, professores e professoras. Vamos para mais uma videoaula. Nessa videoaula vamos montar o diagrama do Expoca-ovo, explorando os conteúdos de reta e ângulo. Lembrando que essa atividade ela pode ser realizada conjuntamente com os alunos em sala de aula. Vocês podem pedir para eles abrirem seu papel, a sua dobradura, e nele eles podem ir riscando com lápis ou caneta, com apoio de uma régua, riscando os vincos que ficaram marcados no papel pela dobradura. Então vamos lá, vamos construir o retângulo que será a nossa folha de papel. Você vem aqui na ferramenta polígono. Vamos criar aqui um polígono com 4 por 6. 3, 5, 6. 4 por 6, pronto. Criamos os polígonos. Então vamos lá, vamos inserir aqui um segmento de reta. Nesse ponto, vamos levar para criar outro ponto aqui. Então, após colocarmos esse segmento de reta, vocês podem estar falando com os alunos em sala de aula para eles também riscarem com apoio de uma régua, com lápis ou caneta, esse segmento no papel também. Tá? Então, depois perguntar para eles o que a gente pode perceber sobre esse segmento de reta. É um segmento de reta que está na horizontal. Agora vamos criar o segmento de reta na vertical. Vamos clicar criar esse ponto. Pronto, criamos o segmento de reta na vertical. Então, você pode também, lembrando que vocês podem pedir sempre para os alunos irem riscando esses segmentos no vinco que ficou pela dobradura no papel. Eles vão acendendo lá com um lápis, com apoio de uma régua, para ficar mais bonitinho, né? Aí é importante vocês irem conversando com os alunos em sala de aula. Por exemplo, aqui, como eu já falei, a posição desse segmento de reta. A primeira que nós criamos, ela está na posição horizontal e essa segunda está na posição vertical. Podemos agora analisar a relação que existe entre elas. Nesse caso, qual é a relação entre elas? Elas são retas concorrentes. Por quê? Porque elas dividem um único ponto. Por exemplo, vamos aqui na ferramenta ponto, vamos inserir o nosso ponto, que é onde elas dividem o mesmo ponto, aqui no centro, que é o vértice, vai ser o vértice no caso. Então agora vamos inserir os ângulos. Então vamos lá na ferramenta ângulo, vamos inserir o nosso ângulo. Então vamos clicar aqui no ponto F, vamos clicar no nosso ponto e aqui no ponto G. Criamos o ângulo de 90 graus. Agora que criamos esse ângulo, o que a gente pode perceber nessas retas? A gente pode perceber que elas, além de serem concorrentes por dividir o mesmo ponto, elas também são o quê? Perpendiculares, pois elas formam um ângulo de 90 graus. Agora vamos inserir outras linhas. Voltamos aqui na ferramenta segmento novamente. Vamos passar clicando aqui nesse ponto, tá? Vamos criar outra linha novamente, passando pelo ponto central, ponto D. Então, agora que já criamos essas duas linhas, agora nós podemos perceber que elas são o quê? Elas são linhas diagonais, né? E também são linhas concorrentes, pois dividem o mesmo ponto com as demais linhas, com os demais segmentos de retas. Por exemplo, essa linha ela é concorrente com essa
que é concorrente com essa, que é concorrente com essa. Todas elas são concorrentes, elas dividem o mesmo ponto. Agora vamos criar os ângulos formados por esses dois segmentos de retas diagonais. Então vamos clicar aqui no ponto E. Opa, desculpa. Vamos primeiro clicar na ferramenta ângulo. Clicar no ponto E. Em seguida no ponto central. E agora no ponto B. Então criamos aqui um outro ângulo com valor de 33,69. Então o que nós podemos perceber é que essa reta aqui, em relação a essa, elas não são perpendiculares. Elas são concorrentes por dividir o mesmo ponto, mas não são perpendiculares. Então vamos criar um outro ângulo. Agora vamos ver se nos outros ângulos, se estes serão menores que 90. Então vamos ativar nossa ferramenta ângulo. Vamos clicar no ponto B, clicar no ponto central e clicar no ponto H. Ele formou aqui o ângulo de 56,31. Né? Então perceba aqui que então aqui novamente nós temos um ângulo menor que 90, que é um ângulo que essas linhas aqui, elas são esse segmento de reta, ela em relação a esse segmento de reta, elas são concorrentes, mas não são perpendiculares, porque elas formam um ângulo menor que 90. Vamos criar outro ângulo. Vou pegar aqui no ponto H, novamente no ponto central e no ponto C. Aí ele criou o ângulo de 56,31 novamente, que são ângulos de mesmo tamanho em relação a esse aqui. Vamos criar agora o outro ângulo. Vamos clicar no ponto C, novamente no ponto central e no ponto F. Aí ele vai dar um ângulo de 33,69, né, do mesmo tamanho desse ângulo aqui. Então é um ângulo novamente menor que 90. Então todos os ângulos criados foram ângulos menores que 90. Então vejam bem, outra coisa que dá para chamar atenção com as crianças é que somando esses ângulos aqui, somando eles todos, a soma deles dará 180 graus, ou seja, será meia volta. Então aqui em cima nós temos 90, vamos criar um outro ângulo também de 90. Vamos pegar aqui ponto G, ponto central e o ponto E. Então ele vai criar um outro ângulo de 90 graus, que se somarmos também vai dar 180, vai ser a outra meia volta. Então se você somar 180, somando os dois ângulos de 90 e somar todos esses ângulos aqui de baixo, 180 com mais 180 vai dar 360, que será uma volta completa. Então assim, pessoal, então vocês percebem que dá para explorar várias características e propriedades, né, com ângulos, dos ângulos, desse segmento de retas, tá? Então agora vamos inserir os outros segmentos de retas. Vamos na ferramenta segmento de reta novamente. Vamos clicar aqui nesse ponto. Clicar em cima do ponto E. Vamos clicar novamente no ponto E. Clicar aqui nesse ponto, eles estão na mesma direção, olha. Vamos formar o outro ponto. Vendo aqui no ponto F e clicar novamente no ponto F.
mesma direção do ponto L, para formarmos outras linhas diagonais. Então aqui vocês percebem que dá para conversar com as crianças para poder explorar outros ângulos também que elas vão criar, que podem ser que elas vão formar no caso. Por exemplo, vamos criar aqui um ponto, né? Vamos criar um ponto nela para formarmos esses ângulos que foram criados por esses novos segmentos de retas. Vamos voltar aqui na ferramenta ângulo. Vamos criar um ângulo aqui. Vamos pegar aqui o J no centro. Então nós temos aqui 101, o ângulo de 101. Então isso aqui dá para a gente explorar com as crianças os tipos de ângulos que existem, né? No caso aqui é um ângulo de 101, então é um ângulo maior que 90, né, e menor que 180. Então um ângulo maior que 90 e menor que 180 é chamado de ângulo obtuso. Vamos formar um outro ângulo. Vamos clicar aqui na ferramenta ângulo novamente, clicar no ponto K, no ponto Q e vamos clicar no ponto central aqui. Então ele formou o outro ângulo, agora é um ângulo menor que 90 e maior que 0. Então se ele é um ângulo maior que 0 e menor que 90, ele é um ângulo, é chamado de ângulo agudo. Então aqui o ângulo que ele formou foi de 78,69. Agora vamos criar outro ângulo novamente aqui. Vamos criar aqui. Vamos criar para cá. Vamos pegar a direita, vamos clicar aqui nesse ponto central. Vamos clicar aqui no centro e vamos clicar no ponto L. Ele criou um novo ângulo de 78,69 também. Tá? Vamos formar outro ângulo aqui em cima agora. Vamos formar aqui para baixo, esse ângulo para baixo. Então vamos pegar a direita desse ângulo. Então vamos pegar aqui no ponto central, clicar no ponto O e clicar nesse ponto. Então agora ele formou um ângulo de 101, né, que é um ângulo maior que 90, que não, como nós já falamos, um ângulo maior que 90 é aquele ângulo obtuso, né, maior que 90 e menor que 180. Agora vamos fazer o seguinte, vamos encontrar um ângulo agora de 180, que vai ser aquele nosso ângulo raso, né, que mede exatamente 180 graus. Nós podemos encontrar eles aqui em cima, olha, esse ponto, e podemos também encontrar embaixo. Então vamos fazer aqui no de baixo, vamos habilitar a ferramenta ângulo, vamos clicar do lado direito dele, olha, nós temos o ponto H. Então o que está à direita dele? Esse último aqui, o ponto C. Então vamos clicar no ponto C, em seguida no próprio ponto H e no ponto à esquerda dele, que é o ponto B, que é o último ponto. Vamos criar um outro ângulo de 180 na parte superior. Agora o que está à direita de G, do ponto G, é o último ponto A. Então vamos começar pelo ponto A, clicar no ponto G, tá? E clicar no ponto à esquerda desse ponto, que é o último ponto D. Então esse ponto central aqui que nós formamos o ângulo de 180 graus, eles são os vértices, tá, do ângulo. Eles são o vértice, porque são os vértices, porque é o vértice que une as demais linhas, ou seja, ele une os segmentos de reta, ok? Então é isso, pessoal. Então com essa atividade a gente pode perceber essa integração do GeoGebra, do software de GeoGebra com a atividade de dobradura, né? E dá para a gente explorar, explorar esses conteúdos, né, em relação a ângulos,
o posicionamento desse segmento de reta, né, que é diagonal, vertical, né, a relação delas, né, a relação entre elas, né, que elas são perpendiculares, paralelas, por exemplo. Aqui nós temos esse segmento, ele é paralelo em relação a esse segmento, né? Então, e esse segmento aqui, ele já em relação a esse, ele já perpendicular, né? Eles são segmentos perpendiculares. Então assim, da criatividade do professor, né, de poder explorar poder explorar outros conteúdos, né, e outras definições, outras propriedades com essas atividades. Por fim, pessoal, eu quero deixar um desafio aqui para vocês de fazerem a atividade de dobradura com aviãozinho, né? Para vocês se divertirem aí com os alunos de vocês. Realize aí a dobradura desse aviãozinho e em seguida vocês façam a integração com o software GeoGebra para fazer o diagrama no GeoGebra desse aviãozinho. Então era isso, pessoal. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau.